Opa, bom dia, boa tarde e boa noite. A gente está aqui mais uma vez na Casa Cor 2024 para gravar o nosso Pra Começo de Conversa. Lembrando, né, que você, assinante do Povo Mais, tem até 50% de desconto aqui no acesso ao evento durante toda a duração da Casa Cor aqui na Praia de Iracema. E vamos lá para o nosso Pra Começo de Conversa, né? Primeiro fazer um rápido comentário de um dos temas que pautou ali a semana na política aqui no Brasil, né? A Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto de emenda à Constituição que endurece ali a lei com relação a casos de aborto, né? Porque se ele mexe no artigo 5º, no fundamento do inciso, que fala da questão da inviolabilidade da vida, para estender, né, essa proteção jurídica também para o caso desde a concepção, né, da vida humana, ou seja, né, aquelas pessoas, os nascituros, ainda não nascidos, estariam contemplados nessa questão prevista no artigo 5º. E o que você achou disso, dessa discussão que está acontecendo hoje no Congresso? Eu, pessoalmente, eu considero um artigo problemático, né? Eu acho uma questão meio que um retrocesso mesmo, né? Porque o que trata essa questão da proteção da inviolabilidade à vida? Você tem inúmeras implicações que eu acho que os deputados hoje não estão levando muito em consideração no momento de julgar isso ali, talvez um pouco pela pressão midiática, né? É um assunto, primeiro, que ninguém estava falando, vem agora nesse momento, no momento que a gente sabe que estão se avançando investigações, inquéritos sobre Jair Bolsonaro, sobre pessoas que estavam ali supostamente envolvidas numa trama de golpe de Estado, e vem um projeto que é tão sério que pode ter implicações que muitas vezes não estão sendo nem colocadas em pauta. Por exemplo, essa questão do artigo 5º, né, o inciso que trata sobre a inviolabilidade da vida, é o que impede hoje, por exemplo, a prática da eutanásia no Brasil, né? Eutanásia, o suicídio assistido, até alguns tipos de medidas paliativas para doenças graves, incuráveis, né, em que a pessoa sabe que não tem chance de cura, hoje são proibidas no Brasil por conta, né, não tem uma lei específica que proíbe a eutanásia, mas sim deriva dessa proteção constitucional da vida que está ali no artigo 5º. Então o que acontece hoje? Muitas vezes a pessoa que tem uma doença incurável, que quer buscar esse conforto, essa morte com dignidade, hoje vai aonde? Viaja, vai para a Suíça, né, que virou hoje uma referência disso. Enfim, quem tem dinheiro consegue ter acesso a esse tipo de medida ali para viver um fim de vida de uma maneira um pouco mais digna. Ao ampliar essa questão desde a concepção, você pode endurecer a aplicação da lei para casos de aborto que já são legalizados no Brasil desde 1940 e que, vamos combinar, não é um liberou geral, nem uma questão indiscriminada do aborto. São casos legais já calculados, muito poucos restritos para gravidez de risco, de estupro, né, de fetos anencéfalos e tudo mais, e que já está em vigor há várias décadas na legislação brasileira. Então o que você pode provocar na prática? A mesma coisa. Quem tem dinheiro, quem tem condição, muito provavelmente vai, ao ter uma gravidez de risco, uma gravidez por estupro, viaja para a Itália, que tem uma legislação bastante liberal sobre isso, ou até para Israel, né, ironicamente, né, os conservadores brasileiros gostam tanto de Israel, mas é um país que tem uma legislação bem liberal com relação a essa questão do aborto de risco ou de estupro, viajam para esses lugares e vão praticar. Ou seja, né, e quem não tem condição fica aí entregue ao que a gente sabe muito bem, esse mundo bárbaro e criminoso que são as clínicas clandestinas de aborto. Enfim, só esse pessoal que agradece. Acho que isso não está hoje em pauta para os deputados que se manifestam como se tivesse ali uma grande investida brasileira ali favorável ao aborto, né? E lembrando, mais uma vez, que é irônico, né? Os conservadores muitas vezes falam como se a esquerda estivesse tentando empurrar uma pauta pró-aborto, quando você não tem registro de um sequer projeto, ainda mais de peso, que propunha qualquer tipo de flexibilização no aborto no Brasil. Muito pelo contrário, de 6 em 6 meses a gente vê aparecer um projeto no sentido contrário, querendo endurecer ainda mais a lei, punir mulheres que cometem aborto, médicos e até agora, nesse caso, até os casos de aborto legal querem acabar. Pelo visto, a investida vem pelo outro lado e não pela esquerda. E agora eu vou trazer aqui alguns comentários dos nossos assinantes do Povo Mais, lembrando você sempre participar aqui pela gente, pelos nossos canais de comentários, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas vou trazer aqui o comentário do nosso assinante Pedro Paulo Costa. Ele diz aqui: concordo com o Guimarães, falando do José Guimarães, deputado federal do PT, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Concordo com o Guimarães, para o PSDB e para o PDT podia tudo, agora o PT não pode. Esse pessoal só pensa nos seus, o resto que seja resto. Segure firme, grande é humano, né? Diz aqui o Pedro Paulo Costa.
Acho que o Pedro Paulo, né, se refere aqui a uma coluna do Érico Firmo, que tratava dessa questão ali do José Guimarães, questionando um pouco essa polêmica que se teve semana passada, retrasada, do Cid Gomes. O senador Cid Gomes, incomodado ali porque o PT fechou a indicação do Fernando Santana, um deputado do PT, para a Assembleia Legislativa, entrou em rota de colisão com o governo, dizendo, olha, o PT está com todos os espaços, tem o governo do Estado, tem a Prefeitura de Fortaleza, e agora vai ter a presidência da Assembleia também, e isso não é justo. Então o Cid tensiona isso e acabou que mudou, caiu aí no colo do Romeu Aldigueri, deputado do PDT, após essa polêmica. E aí, na opinião aí do Pedro Paulo, né, ele concorda com a fala do Guimarães, que o Guimarães dizia, na época que era o Tasso podia isso, o Tasso tinha tudo e podia, na época que era o Cid podia tudo, e estava tudo certo. Bem, Pedro Paulo, eu concordo com você em partes. Eu acho que no caso do Cid Gomes é muito verdade. O Cid, quando foi governador, teve ali, né, o Roberto Cláudio na Prefeitura de Fortaleza, o Zezinho Albuquerque na presidência da Assembleia, sempre foram pessoas dos mesmos partidos, que foram muitos, né? Nesse meio tempo, o Cid foi do PSB, do PROS, do PDT, enfim, mas sempre foram ali alinhamento total no partido do Cid Gomes e não se criticava tanto dessa forma como está agora, tem verdade. Agora, com o Tasso, não é bem verdade, né? Duas vezes. Primeiro porque o Tasso, desde que assumiu ali, né, conseguiu vencer na presidência da Assembleia, ele nunca teve a prefeitura de Fortaleza, né? Ele teve com o Ciro, mas nessa época a Assembleia era ali um pouco mais independente. Quando ele conseguiu esse alinhamento com a Assembleia e Governo do Estado, nunca conseguiu mais entrar na prefeitura de Fortaleza, né? A prefeitura de Fortaleza foi ali pro Juraci, depois elege a Luiziane e o Tasso nunca consegue esse confronto. E em segundo lugar, porque não é como se o Tasso não tivesse sido criticado, né? Inclusive o domínio que o Tasso fez com prefeituras, com o governo do estado, foi uma das causas pelas quais o governo dele teve muitas críticas, né? Cedeu muito ali, acabou ficando conhecido ali como coronel e tudo mais, muito por conta desse controle que ele exercia. Mas no mais aí o que você falou com relação ao Cid tem verdade, né? Apesar de que, enfim, a coisa já mudou. Como eu falei, o PT desistiu de lançar o Fernando Santana e acabou priorizando aí manter a aliança com o Cid Gomes. Eu vou agora pro comentário do nosso assinante Chico Braulio, que vem no mesmo sentido, sobre a mesma história, que ele fala aqui, estranho nenhuma palavra sobre a atitude pantagruélica, olha só, Pantagruel, né, ele se refere a um personagem de um gigante glutão, né, tradicional da literatura francesa aqui, que é, enfim, quer dizer guloso, glutão. Pantagruélica do PT do Ceará, cujo lema atual parece ser venha tudo ao nosso reino. Para os aliados é que faz peixe faz dentro d'água. O que o peixe faz dentro d'água, desculpa. Senador Cid merece aplausos, né? Ele fala de um texto do colega Érico Firmo falando sobre esse racha justamente que eu falei, né? Eu só acho que você foi um pouco impiedoso com o Érico aqui, Chico, porque o Érico não fala também, poupando, talvez nesse texto em específico que você cita, ele foca em outro aspecto da coisa ali para falar, mas o Érico tem sido, sim, desde o início, um crítico, sim, essa proposta de hegemonia do PT. A gente até comentou algumas vezes em podcast, em outros textos que a gente escreveu lá no portal, justamente como era uma crise fácil de ser evitada. Ficou parecendo até um pouco um gesto de amadorismo do governador Eumano de Freitas, porque era muito simples resolver isso antes de que virasse uma crise. Não precisava ter o Cid ameaçar o rompimento, né? Por exemplo, o próprio Romeu Aldigueri, que foi hoje alçado essa posição, sempre esteve ali à disposição e com interesse de presidir a Assembleia. Não precisava o Eumano ter alçado um nome dentro do próprio PT, o que acaba reforçando um pouco essa crítica de que o PT às vezes tem dificuldade em compartilhar os espaços, mesmo que seja uma aliança bastante, né, complexa, com gente de todo tipo, né, dentro do espectro político aqui no Ceará que apoia. Mas no mais, é isso aí que você falou, né? Mas eu acho que, como eu falei, o Érico fez essa crítica sim em outros momentos, né? E só lembrando que a gente do Pra Começo de Conversa tá com uma parceria com a Tangerine Óculos. Ó, eu mesmo tô aqui com o meu modelo do minha Tange aqui. Você vai ver esse QR Code aqui que tá na tela, você pode escanear, acessar, são muitas ofertas, o site inteiro e a loja estão em ofertas para assinantes do Povo Mais Confere, tem muito modelo legal, tem muita oferta bacana lá na Tangerine. Agora eu vou trazer aqui o comentário do Luiz Cruz Lima, né? Ele fala aqui, ao revelar, depois de quase 2 anos de cuidadosa apuração, o inquérito agora concluído. Fiquei confuso de esses fatos foram revelados com o trabalho recente da PF em restituir o que o Cid omitiu. Ele está falando sobre esses novos envolvimentos, novos passos da investigação, do inquérito da Polícia Federal com relação à trama golpista ali, que teria sido comandada pelo Jair Bolsonaro ali na reta final do governo dele, após ser confirmada a derrota dele para o presidente Lula nas eleições de 2022. Né? Comenta ali que ele achou estranho essa questão aí de, né, quase 2 anos de investigação. Olha, porque
A própria Polícia Federal explica isso nas 800 páginas de inquérito, né? Você tem momentos diferentes da investigação. Uma coisa é a mensagem que foi pega, que já estava ali no celular do Cid, automaticamente conseguia se pegar, que estavam soltas muitas coisas, que precisou o quê? Tanto reconstituir contexto, tanto como ampliar a investigação para outros celulares que foram apreendidos depois e encaixar isso dentro dos contextos das conversas, identificar outros, né, patamares de investigação, porque não foram só as mensagens do celular do Mauro Cid que foram utilizadas aí nessa investigação. Você também tem o processo de recuperar mensagens que foram apagadas. Para vocês terem noção, uma das revelações que foi feita do plano golpista era porque o general Mário, lá que era um dos investigados, tinha apagado ao trocar de celular e achava que estava resolvido, mas não sabia que as imagens que ele tinha feito, olha só, tinham ido para a nuvem do celular dele, e a Polícia Federal, depois que conseguiu acesso a isso, levou um tempo, conseguiu recuperar essas imagens na nuvem. Enfim, o nível que os nossos oficiais de alta patente de inteligência do Exército. Acabou deixando na nuvem e a Polícia Federal recuperou essas mensagens. Mas tudo isso tem um tempo, né? Então é isso, tem uma diferença entre o que foi automaticamente obtido ali pelas primeiras apreensões e o que a investigação foi avançando, porque não foi uma investigação baseada apenas nas mensagens do celular do Mauro Cid. Teve muita outra coisa envolvida e é nesse patamar que a gente está agora e que, né, nessas últimas semanas tivemos mais apreensões, tivemos mais mandados de busca de apreensão. É uma coisa certa que muita coisa ainda vai aparecer com relação a isso. E eu vou trazer agora aqui um comentário do nosso assinante Reginaldo Ramos. Ele diz aqui: no futebol existe a figura do jogador fominha, que estando em jogo coletivo age sem considerar seus pares. Cid externou um pensamento que circulava no PSB, o PT sendo fominha. Bem, é isso mesmo, é mais uma vez aqui o assunto que a gente está tratando, foi um dos grandes assuntos desde do início do mês. Se fala desse pretenso rompimento do Cid, que durou pouco, né? No momento que sai ali a indicação do Fernando Santana, anuncia esse rompimento, esse estremecimento, depois tiram a candidatura do nome do PT para a presidência da Assembleia, vai o Romeu Aldigueri e a coisa começa a caminhar um pouco melhor, né? E é um resumo aí com um ditado bem futebolístico e popular que resume muito bem a situação, né? O PT foi fominha, digamos assim, e coube ao Cid lembrar que tem outros jogadores nesse time. E é importante que isso seja feito agora, porque a gente percebe que muito disso é um ensaio para o que realmente importa, que é 2026. A eleição está logo ali, vamos formar chapas daqui a pouco com relação ao bloco governista e vamos lembrar que tem 2 vagas para o Senado que vão abrir agora, uma delas do Cid Gomes. Então talvez esse incômodo aí que o Cid mostrou agora já seja um ensaio, uma chamada de atenção para os interesses dele em 2026. Fica bem claro que o PSB não vai aceitar ser tratado como coadjuvante na hora que for montar essa chapa. O Cid certamente vai querer manter esse espaço no Senado, lembrando que tem bastante gente querendo. A gente tem hoje pelo menos aí o Cid, o José Guimarães do PT, você tem o Eunício Oliveira do MDB, o Chiquinho Feitosa dos Republicanos, todos com nomes aí já colocados muito claramente com interesse aí na chapa ou nessa vaga para o Senado. O Eunício fala até que tem aí um entendimento fechado com o Camilo sobre isso. A ver como isso vai sair. E esse foi o nosso pra começo de conversa, sempre trazendo aqui seus comentários, suas críticas, aproximando um pouco você, assinante do Povo Mais, da nossa produção, do nosso portal. Comente, participe, mande a sua crítica aqui, se a gente tiver ter um ADR, você sabe que a gente não tem medo do embate. Você pode falar com a gente pelos contatos e-mail relacionamento@povo.com.br, comentários no Instagram do Povo Mais, comentários dentro das reportagens da gente, das colunas do Povo Mais e pelo telefone 3254-1010. Participe, esse espaço é seu, a gente está aqui todo sábado religiosamente para trazer aqui os seus comentários. Então um abraço, até o próximo Pra Começo de Conversa, até lá!